Era 2019. Eu tinha 32 anos e fazia Uber havia pouco mais de um ano. Não era algo que eu me orgulhava, mas era o que estava pagando as contas naquele momento. Eu morava sozinho num apartamento alugado, recém-separado, tentando reorganizar a vida. Meu nome é Gustavo. Naquela época eu ainda me apresentava assim com certa firmeza, como se o nome fosse uma das poucas coisas que eu ainda controlava. Dirigir à noite tinha virado rotina, porque o trânsito era menor e, em tese, o ganho compensava o desgaste. Eu já tinha me acostumado com o cansaço, com o silêncio e com o fato de que, depois de certa hora, a cidade parecia outra. Naquela semana específica, eu estava rodando mais do que o normal. Durante o dia, eu ainda fazia bico num galpão logístico fora da cidade. Turno puxado, serviço pesado, mas era o que estava ajudando a fechar as contas. O turno no galpão não era diário. Algumas noites eu estava livre, e eram justamente essas que eu usava para rodar mais tempo no Uber, tentando compensar os dias em que o corpo simplesmente não aguentava dobrar a jornada. Tinha uma fatura atrasada e uma pressão constante na cabeça. Aquele peso chato que não te deixa relaxar nem quando tudo parece calmo. Por isso, naquela noite, eu não recusei nenhuma corrida. Aceitei todas, sem olhar muito a região, só conferindo se não era algo completamente fora de mão. Saí de casa pouco depois das 9 da noite. Chovia fino, uma garoa insistente que não molhava de verdade, mas deixava o asfalto escuro e reflexivo. As luzes dos postes se esticavam no chão como riscos compridos. A cidade estava estranhamente quieta para um dia de semana. Não vazia, mas mais silenciosa do que o normal. Lembro de ter pensado que seria uma noite tranquila, talvez até rápida. As primeiras corridas foram normais. Gente voltando do trabalho, um casal discutindo baixo no banco de trás, uma mulher mexendo no celular o tempo todo. Nada que fugisse do padrão. Perto das 10h30, o aplicativo apitou de novo. Corrida de distância média, tarifa comum, nada chamativo. Aceitei sem pensar. O ponto de embarque ficava num bairro antigo, mais residencial. Casas antigas, muros altos, alguns prédios baixos espalhados. Parei o carro perto do local indicado, em frente a um portão escuro, sem número visível. O relógio do painel marcava 10h36. Fiquei esperando, com o pisca-alerta ligado, observando a rua quase vazia. Demorou alguns segundos até eu notar um homem saindo da sombra. Ele surgiu de um canto pouco iluminado, caminhando direto em direção ao carro. Abriu a porta traseira e entrou sem dizer nada. Nem boa noite, nem cumprimento, nada. Eu registrei aquilo mentalmente, mas não estranhei demais. Muita gente entra calada, especialmente à noite. Pelo retrovisor consegui ver alguns detalhes. Ele usava um boné escuro, baixo demais, quase escondendo os olhos. Camisa de manga comprida, também escura, apesar do calor abafado. O corpo parecia tenso, ombros duros. Ele fechou a porta com cuidado excessivo, como se estivesse evitando qualquer barulho. "Iago?", perguntei, confirmando o nome da corrida. Ele respondeu seco, sem olhar para frente. Dei partida e segui o trajeto indicado pelo aplicativo. Nos primeiros minutos, só se ouvia o barulho da chuva fraca no para-brisa e o som constante do motor. Eu costumo dirigir em silêncio, então não liguei o rádio. Mesmo assim, algo naquele passageiro me deixava desconfortável. Não era medo ainda. Era mais uma sensação de alerta. Aquela impressão difícil de explicar, como quando você sente que alguém está te observando sem motivo. Pelo retrovisor, percebi que ele mexia muito as mãos no colo. Não parecia estar no celular. Era um movimento nervoso, repetitivo. Pensei que talvez estivesse sob efeito de alguma coisa, ou simplesmente ansioso. Tentei não dar importância. Uns 10 minutos depois, ele falou pela primeira vez. "Tá tranquilo por aí?" A pergunta me pegou de surpresa. Não soava como conversa fiada. "Tranquilo como assim?", respondi, tentando manter o tom normal. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando a resposta. "Polícia. Não tem blitz hoje, né?" Aquilo acendeu um sinal amarelo na minha cabeça. Mesmo assim, tentei manter a calma. "Não vi nada no caminho", respondi. "Pelo menos até agora." Não era mentira. Ele ficou quieto de novo,
mas reparei que a respiração dele parecia mais acelerada. O ar dentro do carro ficou pesado, difícil de ignorar. Seguimos por mais alguns quilômetros. Em certo ponto, o aplicativo sugeriu um desvio por uma via menos movimentada. Nada fora do comum. À noite, aquilo era até esperado. Eu segui a orientação sem questionar. Foi então que ele falou num tom baixo, quase casual, mas que me gelou por dentro. Você não avisou a polícia, né? Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Naquele momento, soou absurdo. Só mais tarde eu entenderia que na cabeça dele, eu já fazia parte de algo maior. Como é que é? Perguntei, virando levemente o rosto. Ele se inclinou um pouco para frente. Ainda assim, o boné escondia parte do rosto. Tô perguntando se você não avisou a polícia. Meu coração começou a bater mais rápido. Amigo, eu sou só motorista, falei, tentando rir. Avisar polícia por quê? Ele não respondeu de imediato. Ficou me encarando pelo retrovisor. O olhar dele era duro, desconfiado, como se estivesse comparando algo na cabeça. Você tá diferente, ele murmurou. Diferente de quem? Perguntei, já sentindo um nó no estômago. Ele soltou um riso curto, sem humor. Esquece. A partir daquele momento, o clima dentro do carro mudou completamente. Eu passei a reparar em tudo, no jeito como ele se mexia, no silêncio pesado, na sensação incômoda de que algo estava fora do lugar. As ruas ficaram mais escuras, mais vazias. Eu tentei racionalizar. Talvez ele estivesse me confundindo com outra pessoa. Talvez estivesse envolvido em alguma coisa e paranoico. Nada daquilo sozinho significava perigo real. Até que, sem aviso, ele falou num tom firme, sem espaço para discussão. Erra a próxima entrada. Como assim? Eu perguntei. Faz o que eu tô mandando, não segue o GPS. O aplicativo recalculou a rota automaticamente. Cara, isso vai aumentar a distância, tentei argumentar. Foi quando senti algo duro encostar nas minhas costas. Faz, agora. Meu corpo inteiro gelou. As mãos começaram a suar no volante. Eu obedeci. Naquele instante, eu soube que aquela corrida não ia terminar do jeito normal. Assim que virei na entrada errada, o aplicativo demorou alguns segundos para reagir. A linha azul piscou, tentou recalcular e pouco depois, simplesmente desapareceu. Aquela região não tinha cobertura decente e o mapa parecia desatualizado, como se ninguém tivesse se importado em registrar aquelas ruas direito. A tela ficou mostrando apenas o mapa genérico, com ruas secundárias sem nome e um aviso discreto de rota perdida. Aquilo me deu uma sensação estranha, como se eu tivesse cruzado um limite invisível. Respirei fundo, tentando manter o controle, mas meu coração batia tão forte que parecia vibrar dentro do peito. Vai reto, Iago disse, agora sem qualquer esforço para parecer calmo. A arma continuava pressionada contra minhas costas. Não era um toque forte, mas firme o suficiente para não deixar dúvida. Cada buraco da estrada fazia o objeto se mover levemente, e eu sentia isso como um choque curto, repetido. Minha camiseta já estava completamente grudada no corpo de suor, mesmo com o vidro entreaberto. Se você quiser descer em algum lugar, é só falar, eu disse, a voz mais fina do que eu gostaria. Não precisa disso. Ele soltou um riso baixo, quase um suspiro debochado. O celular dele vibrou no banco de trás. Pelo reflexo do vidro, vi quando ele olhou rapidamente para a tela, como se estivesse confirmando alguma coisa. Para de fingir, Gustavo. Aquilo não podia ter vindo do nada. Meu nome estava no aplicativo, no cadastro da corrida, na tela do celular dele desde o momento em que eu aceitei a viagem. Ele respirou fundo, como quem confere algo mentalmente antes de falar. Quando ele disse meu nome, foi como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Meu estômago afundou de uma vez só. Como você sabe meu nome? Perguntei, sentindo a garganta secar. A gente sabe de tudo, ele respondeu sem hesitar. E você sabe muito bem por que está aqui. Minha cabeça começou a girar. Eu tentei organizar os pensamentos, mas nada fazia sentido. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Nunca tinha tido problema com passageiro nenhum. Nunca me envolvi em nada errado.
Você está confundindo. Falei rápido. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Não me testa. Ele cortou. Continua dirigindo. A estrada foi ficando cada vez pior. As casas começaram a rarear, depois simplesmente sumiram. Os postes ficaram mais distantes uns dos outros e a iluminação foi ficando fraca e irregular. O asfalto deu lugar a um trecho esburacado de terra batida. O carro sacudia e eu diminuí a velocidade instintivamente. Não reduz, ele avisou. Continua. Olhei rapidamente para o painel. Já fazia alguns minutos que o celular estava sem sinal. Nenhuma barra. Aquilo me deu um desespero silencioso. Pensei em parar o carro de uma vez, sair correndo, fazer qualquer coisa. Mas a arma nas minhas costas deixava claro que eu não teria tempo para isso. Foi então que eu notei algo no retrovisor. Um farol. Ele apareceu distante, mas constante. Não piscava, não se aproximava rápido demais, não ficava para trás. Apenas seguia. No começo, tentei me convencer de que era coincidência, mas quanto mais avançávamos, mais claro ficava que aquele carro estava conosco. Tem alguém seguindo a gente, eu disse, tentando soar casual, como se aquilo fosse só uma observação. Eu sei, Iago respondeu. É com a gente. Minha boca ficou seca. A estrada agora era cercada por mato dos dois lados. Alto, fechado, escuro. Nenhuma casa, nenhum comércio, nenhum movimento. Só o som do carro passando pela terra e o barulho distante da chuva nas folhas. Depois de mais alguns minutos, ele mandou encostar. Aqui. Parei o carro devagar. O lugar era uma espécie de clareira improvisada, entrada de uma área de mata fechada que muita gente da região conhecia como ponto de descarte ilegal. Um lugar onde ninguém parava por acaso. Não havia iluminação nenhuma, só os faróis dos carros cortando a escuridão. O carro que vinha atrás parou logo depois. O motor ficou ligado por alguns segundos antes de desligar. A porta abriu. Depois, a outra. 2 homens desceram. Um deles era mais alto, corpo largo, postura agressiva. O outro parecia mais magro, mas o jeito de andar era firme, mais confiante. Na hora, eram só silhuetas recortadas pela luz. Eu só viria a saber depois que um deles se chamava Darlan. Desce devagar, Iago mandou, abrindo a porta traseira. Eu obedeci. As pernas estavam fracas, como se não me obedecessem direito. Quando coloquei o pé fora do carro, senti o chão irregular sob o tênis. O ar ali era mais úmido, mais pesado. Vi então que Iago também estava armado. Não era imaginação. Darlan se aproximou sem dizer nada. Ficou me olhando de cima a baixo, como se estivesse conferindo cada detalhe do meu rosto. É ele mesmo, Darlan disse. Tá mais velho, Iago respondeu. Mas é ele. Eu senti o pânico subir de vez. Comecei a falar tudo ao mesmo tempo, sem conseguir organizar as frases. Vocês estão errados, eu juro. Eu nunca vi vocês. Eu não sei do que vocês estão falando. Darlan me empurrou no peito com força suficiente para me fazer dar um passo para trás. Para de teatro. Você sabe muito bem o que fez com o Renato. Renato não era só um nome para eles. Era dívida, era prejuízo, era risco. Quando alguém cai daquele jeito, não sobra espaço para investigação calma. Alguém tem que pagar rápido, antes que a história cresça, antes que mais gente fale. A vingança ali não era pessoal, era método. O nome caiu como um peso morto. Não significava nada para mim, mas pelo jeito que eles falaram, dava para sentir que não era pouca coisa. Eu não matei ninguém, eu disse, a voz já falhando. Eu sou motorista de aplicativo, vocês podem checar isso agora. Iago deu um passo à frente, apontando a arma. A gente já checou. O carro bate, o nome bate, o rosto bate. O erro não foi completo, foi técnico. Quem matou Renato usava meu nome, meus dados básicos, um documento falso bem feito o suficiente para passar em verificação superficial. Tinha um carro igual ao meu, circulava nos mesmos horários, nas mesmas regiões. Para quem olha de fora não era confusão, era padrão. Então alguém está usando meus dados, eu falei quase implorando. Ou vocês estão atrás da pessoa errada.
Eles trocaram um olhar rápido, um silêncio curto, carregado. Darlan cuspiu no chão. Você teve a chance de fugir e não fugiu, ele disse. Isso diz muita coisa. Na lógica deles, inocente corre. Culpado tenta ganhar tempo. Era assim que funcionava. Eles não estavam ali para ter certeza absoluta. Estavam ali para reduzir risco. Confirmar demais levanta poeira. E poeira chama a atenção. Eu percebi naquele momento que ali não adiantava gritar, correr ou bancar o herói. Estávamos longe demais. Não havia testemunhas. Se eles decidissem me matar ali, ninguém saberia. Só me escuta, eu falei sentindo as pernas tremerem. Me dá 5 minutos. Só 5. Se depois disso vocês ainda acharem que eu sou o cara, eu não vou reagir. Iago me encarou por alguns segundos que pareceram eternos. O dedo dele estava tenso no gatilho. Saia-se e fala, ele disse. E foi naquele instante, com o coração disparado e a cabeça fervendo, que eu lembrei do único detalhe que ainda podia me salvar. A ideia não veio como um plano, veio como um impulso desesperado, daqueles que surgem quando o corpo entende que a próxima decisão pode ser a última. O nome Renato ainda ecoava na minha cabeça, mas não pelo peso emocional. Era o tempo que importava, o momento exato em que, segundo eles, tudo tinha acontecido. Quando foi isso, me perguntei, tentando controlar a respiração. Darlan virou o rosto devagar, claramente irritado. Não faz diferença. Faz sim, insisti. Só responde. Quando? Iago demorou alguns segundos. Ele me observava como se estivesse procurando uma reação errada, um tremor, qualquer coisa que denunciasse mentira. 3 noites atrás, respondeu. Meu peito apertou, mas não de medo, de certeza. 3 noites atrás, eu não estava aqui. Falei rápido. Eu posso provar. Darlan riu, mas não foi um riso solto. Foi curto, seco, carregado de raiva. Todo mundo diz isso quando tá com a corda no pescoço. Eu não estava dirigindo, continuei. Eu faço bico num galpão logístico fora da cidade. Turno da noite. Trabalho registrado. Câmera em tudo quanto é canto. Iago estreitou os olhos. Você tá dizendo que tem álibi fechado? Tô dizendo que se vocês puxarem isso direito, não fecha com meu nome, respondi. Nem horário, nem lugar. Darlan deu um passo à frente e me agarrou pela gola da camiseta, puxando meu rosto para perto do dele. Olha bem para mim, ele disse com a voz baixa. Se você estiver mentindo, eu não vou esperar ligação nenhuma. Senti o hálito dele, quente, nervoso. Não desviei o olhar. Então confere, falei. Mas confere direito. Ele me soltou com um empurrão. Dei 2 passos para trás para não cair. O outro homem se aproximou um pouco mais, atento, como se estivesse pronto para intervir se algo desse errado. O Renato morreu perto da meia-noite, ele disse. 1 tiro só. De perto. Não foi latrocínio. Não foi briga de bar. Renato estava envolvido com coisa pequena no começo. Favores, transporte e intermediação. Gente que acha que tá só ajudando até perceber que já tá dentro demais para sair. Naquela noite, alguém decidiu que ele tinha falado o que não devia. 1 tiro foi mais simples do que discutir. À meia-noite eu estava descarregando carreta, respondi, com o supervisor em cima. Mais de 10 pessoas ao redor, não tem brecha nisso. Iago caminhou alguns passos em círculo, olhando o chão. Depois para mim, depois para a estrada. Darlan andava de um lado para o outro, claramente impaciente. Nome do galpão, Iago pediu. Eu falei, sem gaguejar. Falei o tipo de carga, a ordem dos setores, o nome do encarregado do turno. Coisa demais para alguém inventar sob pressão. Iago pegou o celular e fez sinal para o outro homem se aproximar. Os dois se afastaram alguns metros, conversando baixo. Darlan ficou comigo. Ele se agachou, pegou uma pedra do chão e ficou girando na mão. Sabe qual é o problema? Ele disse sem me olhar. Se a gente errar, não tem volta. Eu sei, respondi. E vocês vão errar. Ele levantou de repente e apontou a arma para minha cabeça. Não encostou, mas chegou perto o suficiente. Última chance de mudar a história. Não tem outra história, falei. Só acerta. Os segundos passaram devagar demais. O som distante da chuva parecia mais alto.
Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Foram minutos que pareceram longos demais. Silêncio, chuva, respiração presa. Eu não sabia se o telefone ainda estava chamando ou se já tinham desligado. Iago voltou, o celular ainda na mão. O supervisor confirmou, ele disse. Mas isso não limpa tudo. Iago tinha puxado mais coisa do que eu imaginava. Não foi difícil entender como. O galpão terceirizava a segurança e qualquer ocorrência noturna passava por uma lista de contatos que não era exatamente confidencial. Nome do encarregado, telefone do turno, tudo circulava entre empresas, prestadores, planilhas compartilhadas. Bastava saber onde olhar. Bastava alguém pagar ou pressionar a pessoa certa. Limpa o horário, o outro homem respondeu. E o horário é o ponto. Darlan balançou a cabeça inconformado. Horário pode ser forjado, não com câmera cruzada, Iago rebateu. Entrada, saída, rua, carga, bateu coisa demais. Darlan se afastou alguns passos, respirando fundo, tentando se controlar. E o carro? Ele perguntou. O carro foi visto. Modelo comum, respondi. Tem milhares iguais. Iago ficou em silêncio por um tempo longo. Olhava para mim como se estivesse pesando riscos, não sentimentos. Se a gente puxa isso mais fundo e dá errado, a polícia vem, ele disse. E não por causa de você. O outro homem concordou com a cabeça. Não fecha, ele disse. Não do jeito que a gente precisa. Eles não estavam com medo de errar comigo. Estavam com medo do que um erro desses poderia trazer depois. Gente como eles não responde só à polícia. Responde a superiores, a parceiros, a quem cobra resultado. Um corpo errado não é só um erro moral. É prejuízo, é desconfiança, é cobrança interna. Darlan chutou uma pedra com força. Então alguém usou o nome dele de propósito. Ou o nome foi clonado, Iago completou. Documento falso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era alívio, era frustração. Iago finalmente guardou a arma, mas o gesto não foi calmo. Foi tenso, forçado. Você não sai limpo, ele disse para mim. Você sai porque não dá para ter certeza. Para mim já basta, respondi. Darlan me olhou com ódio contido. Some daqui, ele disse. Agora. Não esperei repetir. Entrei no carro com as mãos tremendo. Liguei o motor na segunda tentativa e saí dali devagar, sem olhar pelo retrovisor. Só quando a estrada voltou a ter asfalto foi que eu percebi que estava vivo. Não por inocência reconhecida, mas porque naquela noite a dúvida falou mais alto que a vingança. Eu dirigi por um bom tempo sem saber exatamente para onde estava indo. Só seguia em frente. As mãos ainda tremiam no volante e eu precisava me concentrar para não sair da pista. O corpo estava em estado de alerta total, como se o perigo ainda estivesse logo atrás, mesmo depois de já ter deixado aquela estrada de terra. Só quando voltei a ver iluminação contínua e cruzar com outros carros, foi que consegui diminuir a velocidade e respirar com um pouco mais de controle. Encostei o carro num posto aberto 24 horas. Não para abastecer, mas porque precisava parar. Fiquei alguns minutos dentro do carro, olhando para o nada, tentando organizar os pensamentos. A noção de tempo estava confusa. Eu sabia que tinha passado muito mais de uma hora desde que aceitei aquela corrida, mas parecia que tinham sido dias. Não liguei para ninguém, não pedi ajuda, não chamei polícia. Parte de mim sabia que, se fizesse isso, só arrumaria mais problema. Eu tinha acabado de sair vivo de algo que claramente não seguia nenhuma regra normal. Quanto menos eu mexesse, melhor. Quando finalmente fui para casa, já era madrugada. Subi para o apartamento em silêncio. Tranquei a porta 2 vezes e fiquei alguns minutos encostado nela, ouvindo o próprio coração. Dormir foi impossível. Toda vez que fechava os olhos, revivia a clareira, as armas, o jeito como Darlan me olhava como se eu já estivesse morto. No dia seguinte, desativei o aplicativo. Disse para mim mesmo que seria só por alguns dias, mas no fundo eu sabia que não voltaria tão cedo. Passei a semana seguinte indo apenas do trabalho para o galpão e de volta para casa. Nada de corridas, nada de noite na rua.
2 semanas depois vi a notícia por acaso. Estava almoçando num restaurante simples perto do galpão quando a televisão passou um plantão rápido. Um homem tinha sido preso por envolvimento na morte de um rapaz chamado Renato. O nome me fez parar de mastigar na hora. A reportagem era curta, sem muitos detalhes. Mostraram imagens do suspeito sendo colocado numa viatura. O rosto estava parcialmente coberto, mas o suficiente para me fazer sentir um frio no estômago. A altura, o porte físico, até o jeito de andar, parecia comigo. A matéria seguiu, falando sobre uso de documentos falsos, clonagem de identidade, golpes pequenos que evoluíram para algo maior. Quando citaram que o suspeito tinha usado dados de terceiros para circular sem levantar suspeita, tudo se encaixou de vez. Não era coincidência. Não era erro deles. Alguém tinha usado meu nome de propósito. Meu carro, meu cadastro, meus dados. Aquela noite na mata não foi um engano completo. Foi uma falha no plano deles e só isso. Renato morreu porque confiou em gente errada. Eu quase morri porque alguém usou meu nome do jeito certo. No meio disso, ninguém estava exatamente enganado. Só estavam operando com informação incompleta, pressa demais e certeza suficiente para puxar um gatilho. Fui atrás de informação por conta própria. Descobri depois que o homem preso tinha sido visto dirigindo um carro igual ao meu em mais de uma ocasião. Mesma cor, mesmo modelo. Um detalhe comum demais para levantar suspeita. Os documentos usados por ele tinham meu nome, mas outra foto. O suficiente para confundir quem não fosse conferir a fundo. Entendi então por que eles tinham tanta certeza. Não era emoção, era lógica mal direcionada. Pensei em ir à polícia. Cheguei a entrar na delegacia uma vez, fiquei sentado por quase meia hora. Mas desisti. Como eu explicaria que fui sequestrado por engano, levado para uma área de mata, ameaçado de morte e solto porque meu álibi deu trabalho demais para ser ignorado? No fim, eu só queria distância de tudo aquilo. Meses se passaram. Voltei a dirigir, mas nunca mais à noite. Evito regiões que não conheço. Cancelo corridas que me deixam desconfortável, sem culpa nenhuma. Aprendi a confiar naquele alerta interno que eu ignorei no começo. Às vezes, quando alguém entra no banco de trás e fica em silêncio, meu corpo reage antes da cabeça. O coração acelera, os ombros travam. Demora alguns minutos até eu lembrar que aquela noite ficou para trás. Nunca mais vi Iago, nunca mais vi Darlan, mas sei que eles continuam por aí. Pessoas assim não desaparecem, só seguem em frente até o próximo erro. O que mais me incomoda não é o medo, é saber que, por pouco, minha vida teria acabado por causa de um nome numa tela. Um detalhe administrativo. Um dado clonado. Se eu não tivesse feito aquele turno extra no galpão, se tivesse recusado aquela carga pesada, se tivesse ido embora mais cedo naquela noite, não haveria câmera, registro ou testemunha suficiente para criar dúvida. E dúvida foi tudo o que me manteve vivo. Eu não sobrevivi porque fui convincente. Sobrevivi porque, para eles, matar alguém errado era um risco grande demais. E isso é algo que eu nunca esqueço quando aceito qualquer decisão automática. Qualquer caminho sugerido, qualquer corrida aparentemente comum. Porque às vezes, o erro não é seu, mas é você quem paga por ele. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Era 2022, eu tinha 31 anos e dirigia por aplicativo havia tempo suficiente para não romantizar mais nada daquilo. Não era um trabalho que eu amava, mas gostava pela autonomia. Eu morava na região metropolitana, num apartamento pequeno alugado daqueles que nunca ficam realmente prontos. Sempre faltava alguma coisa. Rodar à noite tinha virado escolha prática. Menos trânsito, menos desgaste, mais corridas em sequência. Eu dormia de manhã, acordava no começo da tarde, ajudava no que dava em casa e saía quando o céu começava a escurecer.
Com o tempo, dirigir deixou de ser algo que exigia atenção constante. Meu corpo fazia quase tudo sozinho. O pé já sabia quando aliviar no acelerador, a mão trocava a marcha no momento certo, o olhar antecipava o semáforo antes mesmo de ele aparecer. Eu conhecia os caminhos não por nome, mas por sensação. Sabia onde o carro chacoalhava mais, onde a pista afinava, onde sempre tinha alguém atravessando fora da faixa. Eu tinha meus próprios trajetos, principalmente quando saía das áreas mais cheias em direção aos bairros residenciais. O aplicativo sempre sugeria outras rotas, às vezes mais rápidas no papel, mas que na prática gastavam mais combustível ou tinham mais risco de travar por causa de acidente. Eu testei todas ao longo dos meses e fiquei com uma. Não era perfeita, mas era previsível. E previsibilidade, para quem dirige horas seguidas, vale mais do que qualquer economia de minutos. Naquela noite, tudo começou exatamente como qualquer outra. Não tinha chuva, não tinha frio, não tinha nada que chamasse atenção. O céu estava fechado, o ar pesado, daquele tipo que deixa a camisa colando nas costas. Eu saí de casa no horário de sempre. Abasteci o carro no posto habitual e iniciei o aplicativo. As primeiras corridas entraram rápido. Gente voltando do trabalho, casal indo jantar, um rapaz indo encontrar amigos, conversas curtas, silêncio confortável, nada digno de nota. Entre uma corrida e outra, eu fazia as mesmas coisas de sempre. Teve uma corrida curta, em que o aplicativo travou por alguns segundos no meio do trajeto. A tela ficou branca, sem mapa, sem instrução. Continuei dirigindo mesmo assim, pelo caminho que eu conhecia. Quando a imagem voltou, a rota estava idêntica ao que eu já fazia. Nenhum desvio, nenhuma correção. Aquilo não me assustou, mas foi o primeiro momento da noite em que senti que eu estava dirigindo sem precisar ser guiado por nada. Conferia o nível de combustível, esticava o pescoço no sinal fechado, respondia uma mensagem ou outra da minha esposa, perguntando que horas eu pretendia voltar. Eu já estava naquele estado mental em que as horas passam sem você perceber direito. O corpo funciona, a cabeça fica meio distante. Foi nesse ritmo que aceitei a corrida do Miguel. Na tela nada chamou atenção. Nome comum, avaliação alta, trajeto médio. O ponto de embarque ficava numa área movimentada, com mercados ainda abertos e alguns bares começando a encher. Encostei o carro, destravei as portas e esperei. Miguel entrou no banco de trás sem pressa, fechou a porta com cuidado e cumprimentou com um boa noite, simples. A voz era normal, sem nervosismo, sem pressa. Respondi, confirmei o destino e dei partida. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade. Usava roupa simples, nada que chamasse atenção. Não estava mexendo no celular de forma insistente, nem parecia inquieto. Sentou ereto, olhando para frente, como alguém acostumado a observar o caminho. Eu não senti nenhum desconforto inicial, nenhum sinal de alerta. Se eu tivesse que descrever aquele começo de corrida depois, diria que foi totalmente comum. Coloquei o carro em movimento e segui pela rota que eu sempre usava quando saía daquela região. O aplicativo estava aberto, preso no suporte, mas eu mal olhava para ele. Só conferia de vez em quando para ter certeza de que não tinha nenhuma mudança brusca. O rádio estava ligado baixo, numa estação qualquer, só para preencher o silêncio. Miguel não puxou conversa, e eu agradeci internamente. Às vezes o cansaço deixa a gente sem paciência para conversa forçada. O silêncio não era pesado, era apenas neutro, o tipo de silêncio que você esquece que existe. Enquanto dirigia, minha cabeça estava em coisas banais. Pensava se ainda dava tempo de fazer mais 2 corridas antes de encerrar. Pensava no preço do combustível, que tinha subido de novo naquela semana. Pensava que precisava trocar o óleo em breve. Nada além disso. A cidade seguia do lado de fora, previsível. Semáforos funcionando, carros passando, pedestres apressados. Eu conhecia cada curva daquele começo de trajeto. Sabia exatamente onde reduzir antes da lombada, onde acelerar um pouco mais para aproveitar o sinal aberto. Era tudo tão automático que eu poderia fazer de olhos fechados, se não fosse irresponsável demais admitir isso. Miguel continuava quieto. De vez em quando,
Eu percebia pelo retrovisor que ele mudava levemente a posição, mas nada além do normal. Nenhum suspiro pesado, nenhum gesto estranho. Apenas alguém sendo levado de um ponto a outro. A corrida seguia dentro do tempo esperado. Nem rápida nem lenta. Eu não tinha nenhuma razão para achar que aquela noite seria diferente das outras. Se alguém tivesse me perguntado, naquele momento, se havia algo estranho, eu teria respondido que não. Absolutamente nada. Foi só depois, muito depois, que eu comecei a revisitar mentalmente cada detalhe daquele começo. O tom da voz, a forma como ele entrou no carro, o silêncio prolongado. Na hora, nada disso parecia importante. Era só mais uma corrida entre tantas. Eu segui dirigindo confiando no caminho que eu conhecia, no ritmo que eu sempre mantinha, sem saber que aquela normalidade toda estava prestes a ser interrompida. Não por algo brusco ou evidente, mas por uma mudança pequena, quase banal. Daquelas que no momento parecem insignificantes. A primeira coisa que mudou foi algo tão pequeno que, se eu não tivesse parado para pensar depois, teria passado batido. O aplicativo recalculou a rota sozinho, como sempre fazia quando eu pegava um trecho um pouco mais lento. A linha azul deu uma leve ajustada, nada brusco. Continuei dirigindo sem questionar. Foi aí que Miguel falou pela primeira vez desde que tinha entrado no carro. "Você costuma ir sempre por aqui?" A pergunta veio num tom neutro, quase casual. Não parecia curiosidade invasiva, nem tentativa de puxar conversa à força. Eu respondi sem tirar os olhos da rua, dizendo que sim, que aquele era o caminho que eu mais usava naquela região. Falei como quem responde algo automático, sem elaborar muito. Miguel ficou em silêncio de novo. Mas não foi o mesmo silêncio de antes. Não sei explicar direito. Antes era vazio, confortável. Depois da pergunta, parecia que tinha alguma coisa sendo pensada ali atrás, algo que não estava sendo dito. Eu senti isso mais no corpo do que na cabeça. Um leve incômodo, como quando alguém te observa tempo demais sem falar nada. Segui dirigindo. O trânsito começou a rarear à medida que a gente se afastava da área mais movimentada. Ainda não eram ruas vazias, mas já dava para notar menos carros, menos gente andando. A iluminação continuava boa, postes funcionando, tudo dentro do normal. Mesmo assim, eu comecei a prestar mais atenção no retrovisor. Miguel estava sentado do mesmo jeito, postura ereta, mãos apoiadas no colo. Ele olhava para frente, não para o celular, não para a janela. O olhar parecia fixo, atento ao caminho. Não era assustador, mas era incomum. A maioria dos passageiros se distrai com alguma coisa. Ele parecia acompanhar cada curva. Teve um momento em que nossos olhares quase se cruzaram pelo retrovisor. Não foi susto, nem surpresa. Foi como se ele já estivesse esperando que isso acontecesse. Desviei o olhar na mesma hora, mais por instinto do que por desconforto, mas aquilo ficou comigo. Um carro passou no sentido contrário com o farol alto mal regulado, iluminando o interior por um segundo errado, daquele jeito que distorce tudo. Foi quase junto disso que eu olhei de novo pelo retrovisor. Em um momento, talvez por hábito, talvez por inquietação, olhei de novo pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. Não vazio como quando alguém se abaixa ou se inclina. Vazio de verdade. O espaço inteiro limpo, sem cabeça, sem ombros, sem movimento. Meu pé aliviou no acelerador sem que eu percebesse. O coração deu um pulo seco, desses que vêm antes do pensamento. Pisquei. Miguel estava lá outra vez, sentado exatamente do mesmo jeito de antes, olhando para frente, como se nunca tivesse saído. Forcei o corpo a relaxar e continuei dirigindo. No reflexo do vidro, vi meu próprio rosto cansado, os olhos ardendo. Noite longa, pensei, cansaço demais, o cérebro pregando peça. Eu não olhei de novo. Alguns minutos depois, ele falou de novo. Esse trecho costuma ter muito movimento, esse horário? Eu respondi que não tanto. Expliquei que mais cedo era pior, mas naquele horário já costumava ficar tranquilo. Enquanto falava, percebi que ele assentiu com a cabeça, como se aquela informação confirmasse alguma coisa que ele já esperava. Foi aí que eu senti a primeira estranheza real. Não medo, ainda não.
Só a sensação de que aquela conversa não era aleatória. Parecia que ele estava checando coisas, marcando pontos invisíveis. Foi então que o carro passou por um buraco raso na pista e deu um solavanco seco. Nada grave, mas suficiente para fazer um barulho metálico curto, como algo solto batendo por baixo. Instintivamente, olhei para o painel e depois para o retrovisor. Miguel não reagiu. Nenhum susto, nenhum movimento, como se ele já esperasse aquilo. Aqui sempre foi assim, ele disse, sem que eu tivesse falado nada. Não ficou claro se ele falava da rua, do buraco ou de algo maior. Soou menos como comentário e mais como constatação antiga, de quem já tinha passado por ali outras vezes, ou por versões daquele mesmo lugar. O aplicativo indicava que ainda faltava um bom trecho até o destino. Eu já estava me preparando para entrar na rota que eu sempre fazia, aquela que eu confiava. A seta no mapa indicava a conversão logo à frente. Meu corpo já se adiantava, pé aliviando no acelerador, mão pronta para reduzir. Antes que eu fizesse a curva, Miguel falou: "Se não se importar, eu preferia ir pelo outro caminho." Ele disse isso com calma, sem pressa. Não apontou, não explicou de imediato. Só lançou a frase no ar. Eu olhei rápido para o espelho, mais por reflexo do que por desconfiança. O rosto dele continuava tranquilo, nenhuma tensão aparente. Perguntei qual caminho ele tinha em mente. Ele explicou de forma genérica, citando uma avenida maior que contornava a região, um trajeto mais longo. Eu conhecia bem aquela opção. Já a tinha testado algumas vezes e sempre evitava. Expliquei isso para ele. Falei que aquele caminho aumentaria o tempo, que tinha mais semáforos, mais paradas. Falei também do consumo de combustível, sem reclamar, só informando. Era quase um discurso que eu já tinha feito outras vezes para outros passageiros. Miguel ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele demorou alguns segundos antes de responder. Tempo demais para uma decisão simples. Foi aí que ele disse: "Hoje não vai por ali." Não foi uma frase dita com agressividade. Não foi uma ordem explícita. Mas tinha firmeza. Uma certeza estranha. Como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Eu senti a irritação subir na hora. Não gosto quando o passageiro tenta controlar o trajeto sem motivo claro. Ainda mais quando eu sei que a rota que estou seguindo é melhor. Respirei fundo e perguntei o motivo. Miguel desviou o olhar por um instante, olhando pela janela, e depois voltou a encarar a rua à frente. Disse apenas que não se sentia confortável passando por ali naquela noite. Nada mais. Nenhuma explicação concreta. Aquilo não fazia muito sentido para mim. A região não tinha fama ruim. Não era um lugar perigoso. Não tinha histórico recente de nada que justificasse medo. Pelo menos nada que eu soubesse. Mesmo assim, ele parecia genuíno. Não estava encenando. Não parecia nervoso demais. Olhei de novo para o mapa. A conversão já estava próxima. Se eu fosse seguir meu caminho, precisava virar naquele momento. Se fosse atender ao pedido dele, teria que seguir reto e pegar a avenida mais à frente. Eu hesitei. Foram poucos segundos, mas pareceram mais longos. Pensei no tempo, no combustível, na sensação ruim que aquela insistência tinha causado. Pensei também que, no fim das contas, o passageiro estava pagando pela corrida. Se ele queria ir por outro caminho, talvez fosse melhor evitar discussão. Avisei que iria desviar, mas deixei claro que o trajeto ficaria mais longo. Miguel concordou imediatamente. Não agradeceu ainda, mas parecia aliviado. Eu dei seta e segui reto, deixando para trás a conversão que eu fazia quase todas as noites. Assim que entramos no outro trajeto, a diferença ficou clara. As ruas eram mais largas, porém mais vazias. A iluminação era mais espaçada, com trechos de sombra entre um poste e outro. O ritmo da condução mudou. Mais paradas, mais atenção. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Miguel parecia relaxado. Os ombros dele estavam menos rígidos, a postura um pouco mais solta. Eu, ao contrário, fiquei mais tenso. Sentia que tinha saído da minha zona de conforto sem um motivo que eu entendesse completamente. O aplicativo recalculou o tempo estimado de chegada, adicionando vários minutos. Eu olhei o relógio no painel. Estava se aproximando das 22 horas.
Fiz uma conta rápida de cabeça e pensei que aquela decisão podia significar uma corrida a menos no fim da noite. Seguimos assim por um bom tempo. Nenhuma conversa, só o som baixo do rádio e o barulho constante do motor. Eu tentava convencer a mim mesmo de que aquilo não era nada. Passageiros pedem desvios o tempo todo. Não havia razão para ficar remoendo. Mesmo assim, algo não encaixava. A forma como ele tinha falado, a certeza na voz, o fato de ele parecer saber exatamente qual trecho evitar. Quando finalmente chegamos perto do destino, Miguel falou de novo num tom mais leve. Obrigado por ter entendido. Eu respondi com um imagina, sem muita emoção. Encostei o carro, finalizei a corrida no aplicativo e ele desceu rápido, fechando a porta com cuidado. Antes de se afastar, ainda disse um boa noite sincero. Fiquei parado alguns segundos, observando ele se afastar pela calçada até desaparecer da minha vista. Só então percebi que estava com o maxilar travado de tensão. Balancei a cabeça, tentei afastar aquela sensação estranha e voltei a dirigir. Naquele momento, eu ainda achava que tudo aquilo tinha sido só um desconforto passageiro, um detalhe fora do padrão numa noite comum. Eu não fazia ideia de que aquela mudança de rota ia ganhar um peso completamente diferente poucas horas depois. Depois que Miguel desapareceu da minha vista, eu ainda fiquei alguns segundos parado com o carro ligado. Não era costume meu. Normalmente eu já engatava a marcha e aceitava a próxima corrida. Aquela pausa foi mais uma tentativa de reorganizar a cabeça do que qualquer outra coisa. Eu sentia o corpo meio rígido, como se tivesse dirigido tenso demais sem perceber. Respirei fundo, alonguei o pescoço e segui. O resto da noite transcorreu sem grandes acontecimentos. Fiz mais 2 corridas curtas, ambas normais, passageiros comuns, conversas banais. Mesmo assim, em nenhum momento, eu consegui voltar completamente ao modo automático. A cada desvio sugerido pelo aplicativo, eu conferia 2 vezes. A cada passageiro mais quieto, eu prestava atenção demais. Era como se aquela corrida tivesse deixado um resíduo incômodo, uma pulga atrás da orelha que não saía. Voltei para casa já de madrugada. Estacionei, subi em silêncio para não acordar minha esposa e deitei sem sono. Fiquei olhando para o teto, refazendo mentalmente o trajeto, a conversa, o tom da voz do Miguel. Tentava achar uma explicação simples. Talvez ele tivesse passado por algum assalto naquela região. Talvez tivesse tido uma briga ali. Talvez fosse só uma superstição boba. Qualquer coisa que encaixasse numa lógica comum. Em nenhum momento pensei em algo maior, muito menos em perigo real. Acabei dormindo perto do amanhecer e acordei já no fim da manhã, com o celular vibrando na mesa de cabeceira. Era uma mensagem da minha esposa, dizendo para eu ligar a televisão quando acordasse. O tom era neutro, mas aquilo me chamou a atenção. Levantei ainda meio grogue, fui até a sala e liguei o aparelho. A notícia estava passando em um canal local. Imagens aéreas mostravam um trecho de via completamente interditado, com vários carros amassados, alguns virados, outros irreconhecíveis. O repórter falava em acidente grave, colisão múltipla, vítimas fatais. Eu fiquei parado tentando entender onde era aquilo. Demorou alguns segundos até cair a ficha. Era exatamente a rota que eu sempre fazia. O mesmo trecho, a mesma conversão que eu tinha deixado para trás na noite anterior. O horário do acidente apareceu na tela em letras pequenas. Pouco depois das 22 horas. Era o mesmo intervalo exato em que eu ainda estava com Miguel no carro, seguindo pelo desvio que ele tinha pedido. O mesmo horário em que eu teria passado por ali, se tivesse seguido meu caminho de sempre. Senti um frio subir pelas costas, aquele tipo de reação que vem antes do pensamento racional. A boca secou, o estômago embrulhou. A repórter continuava falando, mencionando vários mortos, feridos graves, investigação em andamento. Um caminhão teria perdido o controle e atingido vários veículos. Eu me sentei no sofá sem perceber. A imagem do cruzamento congelada na tela parecia irreal. Eu reconhecia cada detalhe daquele lugar. Sabia exatamente onde eu estaria naquele momento, em qual faixa, em qual velocidade, se eu não tivesse desviado. A frase se formou sozinha na minha cabeça.
Se eu tivesse seguido o meu caminho de sempre. Minha esposa entrou na sala e me olhou por alguns segundos antes de perguntar se eu estava bem. Acho que minha cara já tinha respondido antes de eu abrir a boca. Eu demorei para responder. Quando falei, a voz saiu estranha, como se não fosse minha. Expliquei que eu costumava passar por ali todas as noites naquele mesmo horário. Não entrei em detalhes sobre a corrida. Ainda estava tentando digerir tudo. Ela franziu a testa e perguntou por que eu estava falando daquele jeito. Tentei explicar melhor, mas as palavras saíam truncadas. Falei do passageiro que tinha pedido o desvio, da insistência dele, da sensação estranha. Não mencionei o retrovisor. Ainda não. Enquanto eu falava, parecia menos real. Como se eu estivesse contando um sonho mal lembrado. Mas aconteceu alguma coisa com você? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça, dizendo que não, mas não soou convincente nem para mim. Ela insistiu em saber quem era o passageiro, se eu lembrava do nome. Eu disse que sim, mas não repeti. Havia algo naquela palavra que eu ainda não estava pronto para colocar em voz alta. Preferi falar do acidente de novo, apontar para a televisão, como se aquilo explicasse tudo sozinho. Passei o resto do dia em estado de alerta constante. No fim da tarde, enquanto ela preparava café, eu contei mais uma coisa. Disse que, em um momento da corrida, eu tinha olhado pelo retrovisor e achado que o banco de trás estava vazio. Falei rápido, sem detalhes, quase como quem pede desculpa por falar bobagem. Ela ficou parada, segurando a colher no ar. Achado? Ela perguntou. Eu dei de ombros. Disse que devia ser cansaço, reflexo, qualquer coisa. Ela não respondeu de imediato. Apenas mexeu o café devagar demais, como se estivesse pensando. Ela disse que o cérebro completa imagens o tempo todo, que dirigir de madrugada bagunça a percepção, que eu estava exausto. Falou de ilusões, de lapsos rápidos. Eu concordei com tudo. Cada explicação parecia correta. Mesmo assim, nenhuma delas apagava a lembrança exata do espaço vazio. Cada nova atualização da notícia parecia me atingir fisicamente. Mais vítimas confirmadas, trânsito completamente parado. Imagens de ambulâncias, policiais, gente chorando na beira da pista. Eu não conseguia parar de imaginar cenários alternativos. O meu carro ali no meio, eu preso. Ou pior, no fim da tarde, quando a casa ficou silenciosa, a curiosidade virou necessidade. Abri o aplicativo no celular. Queria ver a corrida, precisava confirmar que aquilo tinha acontecido de verdade, que não era só uma coincidência maluca alimentada pelo susto. Entrei no histórico. As corridas da noite anterior estavam lá. Todas menos uma. Vi a primeira, a segunda, a terceira. Horários certinhos, valores registrados. Rolei a tela devagar, conferindo com atenção. A corrida logo antes do horário do acidente estava ali. A seguinte também. Mas o intervalo entre elas era maior do que o normal. A corrida do Miguel não aparecia. Senti um calor subir pelo rosto, como se eu tivesse sido pego numa mentira que não contei. O celular parecia pesado demais na mão. Pensei que fosse erro de carregamento. Fechei o aplicativo, abri de novo. Nada. Atualizei. Conferi filtros, nenhum registro, nenhum pagamento, nenhuma avaliação pendente. Era como se aquela corrida nunca tivesse existido. Meu coração começou a bater mais rápido. A lógica gritava que devia haver uma explicação técnica. Falha no sistema, atraso de sincronização, qualquer coisa. Mesmo assim, a ausência daquele registro me incomodou mais do que a notícia do acidente. Peguei o extrato detalhado. Nada. Nenhum valor correspondente. Nem mesmo como cancelamento. Chequei também o histórico de localização do celular, o trajeto registrado pelo GPS. O caminho estava lá. O desvio, a avenida, o tempo parado no destino. Tudo fazia sentido. Tudo, menos o passageiro. Fiquei ali, sentado, encarando a tela do celular por longos minutos. A lembrança do rosto do Miguel, da voz calma, da frase dita com tanta certeza, voltou com força. Hoje, não vai por ali. Aquilo deixou de soar como preferência e passou a soar como decisão. Antes de ir dormir, ela me disse que talvez aquele passageiro só tivesse me feito prestar atenção. Que eu tinha escapado por pouco
e que isso mexe com a cabeça de qualquer um. Quando apagou a luz, completou: "O importante é que você não foi por ali. Demorei a dormir." Aquela frase não soava como alívio, soava como constatação. Passei os dias seguintes tentando encontrar alguma confirmação externa. Falei com outros motoristas em grupos online. Perguntei se alguém já tinha tido corrida que sumiu do histórico. Alguns disseram que sim, raramente, mas sempre por falha momentânea que depois era corrigida. No meu caso, nada foi corrigido. Entrei em contato com o suporte. Expliquei a situação de forma genérica, sem mencionar acidente. A resposta foi padrão. Não havia registro de nenhuma corrida naquele horário com aquele destino. Encerraram o chamado, dizendo que não podiam fazer nada. Eu tentei seguir a vida. Voltei a dirigir depois de alguns dias, mas algo tinha mudado. Eu evitava aquele trecho mesmo fora do horário. Qualquer pedido de desvio, por mais ilógico que fosse, eu aceitava sem discutir. O medo não vinha mais da estrada. Vinha da ideia de ignorar algo que eu não entendia. O acidente foi saindo das notícias, como sempre acontece. Outras tragédias tomaram o lugar. As vítimas viraram números. Mas, para mim, aquilo nunca se encerrou completamente. Porque toda vez que eu passava perto daquela região, eu lembrava que, por alguma razão, alguém tinha entrado no meu carro naquela noite. Alguém que o sistema dizia que nunca existiu.